Meus irmãos, a paz do Senhor para todos. Algumas instruções rápidas. Está disponível ali esse material na entrada, o material que nós vamos utilizar, e em algum momento eu vou fazer uso dele, citar a página. Os textos bíblicos que eventualmente nós formos usar já podem estar nele, então se você tiver, vai facilitar. Ali você pode passar o cartão, se não tiver o valor, e a gente vai então avançando. Nosso objetivo hoje é falar sobre a interpretação da Bíblia. A Bíblia é um livro que precisa ser interpretado. Eu costumo dizer que há dois movimentos na interpretação. O primeiro movimento é meu para com a Bíblia. E o segundo movimento, não menos importante que o primeiro, é da Bíblia para mim. Isso significa dizer que eu interpreto a Bíblia na medida em que leio, como ser humano, com a capacidade de ler e de interpretar, mas também é verdade que na medida em que eu leio a Bíblia e que eu me coloco diante dela, ela também me lê. Então a Bíblia também me interpreta. De modo que hoje nós queremos focar um pouco nesse primeiro movimento, de como compreender, de como interpretar, de como entender os textos bíblicos. É claro que a Bíblia é um livro muito extenso, e para tanto a gente precisa fazer seleções daquilo que nós vamos estudar. Hoje, então, nós vamos estudar um pouquinho sobre a leitura e a interpretação do Antigo Testamento. O Antigo Testamento é um texto muito extenso, mas muito interessante. Ele é composto de leis, ele é composto de histórias, ele é composto de oráculos proféticos, ele é composto de poesia, que são os salmos, cantares. Ele é composto de ditos populares, que são os provérbios. Então, como interpretar cada texto desses? Esse é o nosso desafio, como está na capa do material de vocês. Nosso objetivo é que haja luz de Deus e de entendimento sobre a compreensão dos nossos ou das nossas leituras. Nós estamos falando em grande parte para um grupo de líderes, de jovens, que estão à frente de um grupo, que estão por vezes falando, ministrando, e que precisam compreender um pouco mais a lidar com os textos bíblicos. Por isso nós vamos então trabalhar e ver como funciona essa leitura e essa interpretação. Eu queria depois pedir ao pessoal que está aí fora, as diaconisas, as recepcionistas, que dirijam. O pessoal tem a tendência de chegar e sentar sempre no fundo. Se você que está no fundo quiser ver um pouco melhor, a gente vai apresentar algumas coisas aqui. Se quiser vir para frente, está numa boa ocasião, porque aí quem for chegando por último vai sentando atrás. Geralmente quem senta por último fica um pouco acanhado de vir para frente. Tá? Então, se você quiser, eu vou dar uns 30 segundos para você se movimentar aí. Sim, sugestão aí do Lemuel, todo mundo fica de pé, todo mundo dá um passo à frente, e aí a gente vem bem para cá,
e deixa o espaço ali atrás para isso. Muito obrigado, muito obrigado. Ficou muito bom assim. Muito obrigado. Então vamos lá. O que é interpretar? Ler significa reler. E compreender envolve interpretar. Costumo dizer, essa frase não é minha, mas eu gosto de repeti-la, que todo ponto de vista é a vista de um ponto. Eu estou aqui, e no lugar que eu estou vendo coisas que vocês não estão vendo. Mas também é verdade que do lugar que vocês estão vendo coisas que eu não estou vendo agora. Então, cada ponto de vista é a vista de um ponto. Nesse sentido, quando a gente ler a Bíblia, o nosso objetivo é tentar estar no ponto certo para ver a Bíblia, para ler o texto, na medida do possível, como os leitores originais olharam para esse texto. Então, a gente precisa conhecer o lugar de quem fala. Acontece que esses textos que estão aqui na minha Bíblia e na sua Bíblia, eles foram produzidos a partir de um ponto, a partir de um lugar. E aí, eu vou pedir para vocês, eu sou professor, e tem duas coisas que empolgam muito o professor. Primeira coisa é quando ele vê uma sala lotada desse jeito. Isso deixa o professor bem animado. Mas a outra coisa que deixa o professor muito empolgado, e aí o professor se inspira, e aí, você sabe como é uma pessoa inspirada, né? Pessoa inspirada faz tudo melhor. A outra coisa que inspira muito o professor é a participação. Então, na medida do possível, quando eu pedir, eu gostaria que vocês participassem comigo. Não tem problema, falar e tal. Na hora que chegar o momento, eu vou dar oportunidade para vocês, e aí eu gostaria que vocês me ajudassem, a gente vai interagindo, e se rolar essa química aí entre nós, então a coisa vai fluir, tá certo? Então, vamos lá. Nós estamos a uma distância muito grande daquelas pessoas que escreveram o texto. Porque se cada ponto de vista é a vista de um ponto, e a gente quer estar no ponto em que as pessoas leram a Bíblia no seu público ou na primeira vez, então eu preciso me aproximar desse ponto. Acontece que esse ponto está muito distante de mim por vários motivos. A geografia é outra. Nós estamos no Brasil, e esses textos foram escritos na Palestina e em outros lugares mais. Então existe uma distância geográfica, mas também existe uma distância histórica, e existe também uma distância cultural. Ou seja, a cultura que está aqui nos textos bíblicos não é a mesma cultura que eu tenho hoje. Concordam comigo? Então, eu preciso diminuir essa distância. Eu estou num ponto, quem escreveu o texto bíblico estava em outro ponto, e agora o meu objetivo é tentar diminuir essa distância para que eu consiga entender o texto, pelo menos, o mais possível que eu conseguir, próximo da leitura que fizeram os leitores originais. Então, nós vamos para um conceito bem rápido. E a proposta hoje não é encher vocês de conceitos, mas a gente precisa começar por eles, né? Então, o que é essa palavra que vocês estão vendo aí? Que palavra que está aí? Leiam para mim. Eu não ouvi. Todos. Hermenêutica. O que é hermenêutica? Hermenêutica significa interpretar. E nesse caso aqui, como nós estamos usando a palavra,
é interpretar o que o texto, agora aqui é hermenêutica aplicada à Bíblia, é interpretar o que o texto significa. Vamos lá, gente, vocês entenderam o que eu disse no começo, eu vou dizer de novo. Tem uma coisa que deixa o professor muito inspirado. O professor fica muito inspirado quando os alunos participam da aula com ele. E aí, quando ele fica muito inspirado, ele pode dar uma aula show. Isso pode ajudar a gente, porque quando o professor ficar assim, desestimulado, é ruim, tá certo? Então, se você participar comigo, se rolar essa química entre eu e você, vai ser muito bom. Então, me ajuda aí, tá bom? Vamos lá, de novo. Nesse caso, a hermenêutica significa interpretar. E aqui, para nós estamos falando da interpretação do que o texto bíblico significava e do que o texto significa hoje. Então é isso, esse é um ponto básico. Por quê? Porque não adianta, tem muita gente que é muito bom em fazer um processo de retrocesso. Ele consegue ir lá no ambiente histórico, ele consegue pesquisar, ele consegue descobrir tudo que o texto significava, só que ele esquece que ele não está falando para o passado, ele esquece que ele está falando para pessoas que vão fazer a seguinte pergunta: e o Kiko? Ou seja, e o que eu tenho a ver com esse texto? Então, as pessoas que estão ouvindo o texto, elas querem se ver no texto, elas querem que o texto fale para elas hoje, só que esse texto, eles não falam diretamente para nós. Primeiro eles falaram para um povo lá atrás, e agora ele fala para nós. Mas para a gente entender o que o texto significa hoje, a gente primeiro precisa entender o que o texto significava, e aí depois a gente traz isso para cá, tá certo? Então isso é importante, o processo de interpretar, ele não para no passado, mas ele tem que chegar no presente, ele tem que alcançar a gente. Isso que eu estou falando com vocês, ele está na página de número 2 da nossa apostila, do nosso material. Aí eu trabalho com o conceito de hermenêutica. Agora, tem uma outra coisa também que está aí na página de número 2, e aí a gente, se vocês quiserem, pode acompanhar juntamente comigo. A outra palavrinha que a gente usa muito dentro da teologia, além da hermenêutica, então a hermenêutica significa o que mesmo? Repita, interpretar. Hermenêutica é interpretar. Agora existe uma outra palavrinha que a gente usa muito na teologia, que é a palavra o quê? Exegese. Se der uma trava na língua aí, não tem problema, é assim mesmo. Né? Tem gente que fala exegese, não tem problema. É exegese, tá certo? Exegese é o passo a passo. Exegese é o método. Exegese é receita. Receita de bolo, ou seja, na receita você tem, primeiro, faça isso. Segundo, faça isso. Terceiro, faça isso. A exegese, ela fornece para nós o passo a passo. Então repita comigo uma palavra assim, ó, princípios. Então agora, a hermenêutica, ela fornece os princípios para eu interpretar o texto, para entender o que ele significava e para entender o que ele significa hoje. Agora, a exegese, ela fornece o passo a passo, ou seja, é a receita para a gente então seguir uma série de procedimentos para a gente então entender o texto. É claro, numa manhã não dá para a gente ensinar uma disciplina de hermenêutica que a gente gasta 1 ano na faculdade, não dá para a gente ensinar a disciplina de exegese que a gente gasta também 1 ano na faculdade, mas a gente vai trabalhar com princípios. Eu estou começando com os conceitos, mas a gente vai trabalhar de uma maneira mais prática, de uma maneira mais simplificada. E aí, a gente passa para a página de número 3, e a gente tem aí nesse material uma coisa importante, que a gente precisa compreender, que são as linguagens da Bíblia. Então, a Bíblia, ela tem linguagens, e a gente precisa compreender quais são as linguagens utilizadas na Bíblia. Não sei se vocês já ouviram falar, mas a primeira linguagem da Bíblia, repita comigo, qual que é? A segunda linguagem é qual? A terceira linguagem é qual? E a quarta linguagem é qual? Isso significa dizer o seguinte, que sempre que você puder, sempre que possível, leia literalmente o texto bíblico, tá certo? Então esse é um princípio importante hermenêutico. Sempre que possível, leia o texto o quê? Literalmente, tá certo? Então, gente, se o texto está falando, por exemplo, do céu, é céu. Se o texto está falando do mar agitado, do lago da Galileia, é lago. Se o texto está falando, por exemplo, de um animal, se o texto está falando lá da jumenta de Saul, é a jumenta de Saul, é um animal.
Então, assim, não vamos espiritualizar o texto. Isso é uma coisa importante e foi um resgate realizado na Reforma Protestante. Lutero resgatou isso. A linguagem bíblica literal. Nós temos que ler o texto bíblico literalmente. Tá certo? Sempre que possível. Sempre que possível. A primeira tentativa não é ler o texto tentando fazer. Tem gente que dá uma viajada, vai lá num outro universo, vai lá em outro planeta e faz uma interpretação, e ele vai fazendo uma interpretação alegórica. Não faça isso. Primeiro, leia o texto sempre que possível, de maneira o quê? Mas aí, existem coisas que não dá para fazer uma leitura literal. Tá certo? Existem coisas que não dá para fazer uma leitura literal, porque nós temos na Bíblia algumas, não é muito, mas nós temos na Bíblia algumas passagens alegóricas. O que é alegoria? Alegoria é você falar uma coisa, mas se referir a outra, completamente diferente. Então assim, ó, a Bíblia fala que Ezequiel teve uma visão, e nessa visão de Ezequiel tinha um vale, e esse vale estava cheio de ossos sequíssimos. Quando chega no final dessa passagem, o próprio Deus, ele interpreta os elementos dessa passagem. Ou seja, o que significava o vale? O que significava os ossos sequíssimos? Os ossos sequíssimos simbolizava qual nação? Os ossos simbolizavam a nação de Israel. O povo estava no exílio da Babilônia. Está no exílio é estar expulso da sua terra, é não poder entrar em casa, é não ter mais a casa, é não ter mais o direito de estar no seu lar. O povo estava nessa situação, mas isso demorou tanto tempo, que o pessoal começou a perder a esperança de um dia voltar. Então, no próprio texto, no final do texto, Deus interpreta para o profeta o que são os ossos sequíssimos. Então, osso. Relacionar osso com pessoa é fácil? Depende, se a pessoa for magra é fácil. Relacionar osso com pessoa, a gente fala, você está só o osso, né? Mas é fácil relacionar osso com nação? De primeira, assim, dá para associar, sim ou não? Porque isso é uma alegoria. Então, a alegoria, ela exige um processo interpretativo. Então, geralmente, na alegoria, quando nós temos na Bíblia a alegoria, isso é uma dica, tá certo? Uma dica. Se você quiser, vá anotando as dicas na página, porque vai ajudando isso. A linguagem alegórica está na página 4, e aí, algumas dicas, se você quiser anotar no seu material, às vezes vai facilitar para depois você estudar. Mas na página 4, tem uma dica aí que eu vou colocar agora, porque não está no texto, não dá para a gente escrever tudo. Eu procurei escrever algumas coisas e vocês viram que ficou essas quase 100 páginas. A ideia era escrever umas 20, umas 30, né? Mas, enfim, isso acontece comigo. Eu sempre programo falar uma coisa, falo 2, 3, 4. Tá? Então, vamos, se vocês quiserem anotar aí alguma coisa, vão anotando. Página 4 fala da interpretação alegórica. A minha dica é a seguinte. Geralmente, quando na Bíblia tem texto alegórico, a interpretação vem no final. Exemplo, já dei o vale de ossos secos. Segundo exemplo, Jesus vai falar sobre uma parábola alegórica. Ele vai dizer que uma palavra, uma semente, melhor dizendo, foi lançada no caminho, sim ou não? E aí, a semente caiu primeiramente onde? Na beira do caminho. Depois, caiu onde? Solo rochoso. Depois, entre espinhos. Depois, numa terra fértil. Então é o seguinte, são quatro solos, sim ou não? O próprio Jesus estava enunciando ou pronunciando uma parábola alegórica. Alegórica é o que mesmo, gente? É quando eu uso uma linguagem, fala de uma coisa, mas eu me refiro a... Então veja, nessa alegoria de Jesus, Jesus diz assim, ó, a semente é o quê? É a palavra. É fácil, seria fácil se Jesus não tivesse explicado, a gente ia facilmente correlacionar semente com palavra, a gente ia ter dificuldade, mas Jesus já deixou claro. Então é o seguinte, aquilo que já está explicado, gente, não inventa porque Jesus já deixou a interpretação lá, está lá, a alegoria, a semente é a palavra.
Ok, isso é alegoria. Mas a Bíblia também tem uma linguagem que a gente chama de uma linguagem tipológica. E a gente tem que ter muito cuidado com isso, a tipologia está lá no final da página 4. Esse é o tipo de leitura que eu vejo mais pessoas cometendo erros, cometendo falhas na interpretação. A tipologia ela é um pouco semelhante à alegoria. Mas, geralmente, a gente usa ou se refere à tipologia. Então, quando eu falo de tipologia, eu estou me referindo a uma coisa interessante, que fala assim, tipo. Repita comigo, tipo. Então é o seguinte, ó, agora fale antítipo. O que é o tipo e o antítipo? Funciona assim. O tipo é um elemento, por exemplo, no Antigo Testamento, um tipo, um modelo, tá certo? Um tipo, desse tipo. Ó, esse passador de slide é desse tipo, tá? Um tipo que aponta para uma verdade, para uma realidade que virá no futuro. O que vem no futuro vai ficar no modelo, vai ficar no lugar do tipo, porque ele não é só um modelo, ele é o real. Entendeu isso? Então, tipo é algo que aponta para uma verdade, mas o antítipo é o que vem e não precisa mais de um modelo, porque agora já é o real. Por exemplo, Isaac é um tipo de Cristo. Porque Isaac, ele se permite, em obediência ao seu pai, ir ao sacrifício, ou ser sacrificado, sim ou não? Então veja, isso é importante para a gente entender. Porque quando Cristo vem, Cristo é o antítipo de Isaac. Agora, cuida com uma coisa, e aí vai a dica especial, que se você quiser, você pode anotar aí no final da página 4, ou no início da página 5. A dica é a seguinte, ó, dica. Na linguagem, nas tipologias, existe apenas um detalhe que deve ser observado. Então, vou repetir. Na tipologia, existe apenas um detalhe importante que deve ser observado. Por que eu digo isso? Porque muitas vezes, o que as pessoas fazem? As pessoas pegam uma história, por exemplo, como a de Isaac, e aí elas querem, na história de Isaac, correlacionar cada elemento da vida de Isaac com um elemento da vida de Cristo. Dá para fazer isso, gente? Dá, mas é errado. Funciona? Funciona, tem gente que faz e fica bonito. Tem gente que consegue ver tanta coisa, inventar tanta coisa. Tem gente que tem tanta criatividade e funciona? Funciona. Eu fico encabulado com a criatividade que as pessoas têm. E aí eu fico olhando assim, mas meu Deus do céu, mas não estou vendo isso no texto, mas não está no texto. Aí alguém vem e fala, mas devia estar, porque é interessante. Ou seja, está errado. Na verdade, o que a gente tem que pensar é o seguinte, a gente tem que aprender com a Bíblia, ok? E Paulo foi um dos principais personagens do Novo Testamento a fazer esse tipo de interpretação tipológica. Só que Paulo, ele é o modelo para nós de como fazer esse tipo de interpretação. Um exemplo, Paulo vai dizer que quando o povo estava caminhando no deserto, Deus cuidou do povo e fez brotar água da rocha. E aquela pedra era quem? Gente, olha só, aquela pedra era Cristo, sim ou não? Isso é Paulo que diz. Só que Paulo não sai fazendo esse tipo de interpretação. A pedra era Cristo, a água era o Espírito Santo, a terra era o crente. Não, ele não sai fazendo isso. Paulo pega apenas um elemento. Pastor, eu estou vindo aqui o senhor está me ajudando ou está desconstruindo aquilo que eu já faço? Aquilo que eu já sei, eu vim foi para aprender, não foi para desaprender. Só que primeiro a gente precisa desaprender, para depois a gente aprender do jeito certo, tá certo? Então, cuidem com isso aí, ok? Agora, a gente vai passar um pouquinho adiante e a gente vai ver, assim, algumas ferramentas bíblicas para interpretação. Você que é um líder, você que é um obreiro, você que gosta de estudar a Bíblia, certamente você gosta de
entender o texto. Agora você precisa de ferramentas, ninguém faz nada sem ferramentas. Sem ferramentas, você precisar tirar esse parafuso aqui, você não tira sem ferramenta, tá certo? Não, pastor, eu tiro, eu vou lá em casa, abro a gaveta, pego a faca da minha mãe e abro. Pois é, mas mesmo assim é uma ferramenta. Então, de qualquer forma, para a gente interpretar o texto, a gente precisa de ferramentas. Então, é claro que aqui eu estou trabalhando com uma abordagem mais simples, uma coisa mais indutiva, então não vou aprofundar em muitos detalhes. Aqui eu quero trabalhar mais com os princípios. Mas vejam aí, a primeira coisa, ter várias versões. Gente, teve muita gente que chegou depois. Deixa eu falar uma coisa para quem chegou depois. Primeiro, sejam bem-vindos. Segundo, você que chegou depois, eu disse uma coisa pessoal, o pessoal que já chegou, não vai ouvir isso, que eu vou dizer agora, porque eu vou repetir, talvez eles estejam já enjoados do que eu vou dizer. Eu disse para eles o seguinte, que tem duas coisas que animam o professor. Primeira coisa é quando ele vê assim a plateia lotada. Segunda coisa que anima o professor é quando o aluno participa. Quando o aluno participa, aí o professor fica inspirado. E quando o professor fica inspirado, aí a aula fica mais empolgante, fica melhor. Entendeu? Então, quem chegou agora, essa é a dica para vocês. Me ajuda aí, quando a gente precisar de uma participação, participa todo mundo com a gente. Então, a primeira ferramenta que a gente precisa para interpretar o texto são várias versões bíblicas. Então, tem algumas aí. Primeiro, é o meio da revista atualizada, é a mais usada. Temos também a NVI, que é a nova versão internacional da Bíblia. É uma tradução mais fácil, digamos assim, mas ela tem mais interpretação no texto. Alguém pode olhar e não achar muito legal, mas é interessante, é positivo. É uma interpretação que busca respeitar o texto na sua originalidade. Tem também uma tradução que aí ela é um pouco mais extensa. Às vezes, para uma palavra em grego, ela usa 2, 3 ou 4 no português. Para uma palavra em hebraico, ela usa 2, 3, 4 em português. Não tem problema, mas ela ajuda também. Qual é a interpretação? Qual é a versão? NTLH, nova tradução da linguagem de hoje. Pastor, é errado eu ter essa Bíblia? Não, não é errado. É errado você ler só nela. Mas se você tem ela e tem outra, e você faz a comparação, então é interessante. E tem também uma outra tradução, que é a tradução ecumênica da Bíblia. Essa tradução é uma tradução que você não vai encontrar, a última, em livrarias evangélicas. Você vai encontrar em livrarias católicas. Pastor, mas eu posso? Tem algum problema usar a Bíblia católica? Não, a Bíblia não é católica, a Bíblia é sua. Depois que você comprar e pagar, é sua. Agora, não tem problema nenhum, tá certo? Tem problema nenhum. Então, se você quiser ter ela na sua casa, pode ter, tem problema nenhum. Ok? Agora, outra ferramenta, dicionários bíblicos e manual bíblico, e aqui comentários bíblicos. Então, vou rapidamente ainda falar mais 1 minuto sobre essa tela. Seguinte, quem aqui tem algum comentário bíblico em casa, ou no celular, ou pesquisa na internet? Quem aqui tem algum comentário bíblico em casa? Que legal, hein? Quem aqui tem algum dicionário bíblico em casa? Que legal. Quem aqui tem mais de uma Bíblia em casa? Quem aqui já leu pelo menos uma vez a Bíblia que está em casa? Mas olha só, a ideia é a seguinte. Sabe por que eu coloquei versão na frente? Porque você tem que começar pelo texto bíblico. Tem gente que vai ler a Bíblia, quer preparar um estudo para o grude, próximo grude. Aí, ele lê a Bíblia, aqui tá normal, está todo mundo vendo? Quem está lá atrás conseguindo ver aqui? Conseguindo ler? Então, olha só. A forma normal de ler é assim. Mas tem gente que podia começar lendo assim. Sabe por quê? Porque ele não começa pelo texto, ele começa pela nota de rodapé. Ele nem lê o texto. Não, eu já sei o texto. Aí ele já quer, primeiramente, saber o quê? O que a nota de rodapé diz. Para ver se o texto está certo. Porque a nota de rodapé já ganhou tanta autoridade para ele, que agora ele não vai avaliar a nota de rodapé a partir do texto. Ele vai avaliar o texto a partir da nota de rodapé. Gente, esquece isso aqui. Esquece nota de rodapé. Se você puder, se você está viciado nisso aqui, compra uma Bíblia que não tem isso aqui. Tá certo? Nunca comece por essa aqui. Comece sempre por aquela que não tem
Rodapé nenhum. Nenhum. Comece lendo o texto. Leia o texto várias vezes. Nós estamos num curso de homilética, está funcionando num dia aí da semana, para alguns alunos meus, e eu chamei um professor que para mim é a maior autoridade no Brasil sobre homilética. Pastor Gilton Moraes, tem só mais ou menos uns 15 livros sobre homilética no Brasil. Ele está dando aula aqui em Brasília, em determinado lugar, não vou contar para todo mundo, que senão não vai caber vocês lá, a sala é pequena, mas vamos trazer para cá. Mas a ideia é a seguinte, eu tive aula com ele em 2004, e de lá para cá eu venho exercitando aquilo que eu aprendi com ele, só que a gente precisa de se reciclar. E aí eu sentei novamente nessa turma para aprender junto com alguns alunos que estão aqui. Eu estou lá aprendendo de novo. Uma das coisas que eu tinha esquecido isso, era a quantidade de vezes que ele falava que a gente tinha que ler o texto sem a nota de rodapé. Eu tinha esquecido, eu relembrei agora, essa semana passada. Ele disse que a gente precisa ler o texto, sabe quantas vezes? 50 vezes. Pastor, não pode ser 47? Não, é 50. Mas tem alguma coisa mística nesse? Não tem nada místico. É que você precisa se apropriar do texto. Deixar o texto falar para quem? Para você. Quem é o autor dessa palavra aqui? Quem é, gente? O Espírito Santo, sim ou não? Quem tem o Espírito Santo? Porque quem não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele, diz Paulo. Mas se você tem o Espírito Santo, então faça o seguinte: estude, leia primeiro o texto várias vezes e deixe o Espírito Santo falar com você. Depois que você lê o texto várias vezes, aí sabe o que você faz? Aí você pode ir, essas 50 vezes pode ser em várias versões. Vem cá, por que essa versão diz isso? Por que essa versão diz isso? Por que essa versão diz isso? Leia várias vezes. Li o texto várias vezes, o que eu faço agora? Consulte palavras, por exemplo, que você não entendeu, que você não compreendeu. Isso está lá na página de número 7, através de um dicionário. Tem aí no seu material a sugestão de dicionário. Depois, você vai para um manual bíblico. O que é um manual bíblico? Manual bíblico é um material, uma ferramenta, que vai dar informações que em algumas Bíblias já constam na introdução de cada livro. O que vem no manual bíblico? O manual bíblico traz informações quanto ao livro, quem escreveu aquele livro, qual foi a data, qual foi a época, o que estava acontecendo. Gente, lembra da frase que eu disse no início? Cada ponto de vista é a vista? Vamos lá, de novo, mais forte. Cada ponto de vista é a vista? Então, o que é importante observar? Se eu estou distante do texto, eu preciso me aproximar. Então, eu não sei o que acontecia na época que essa mensagem foi anunciada, eu não sei para quem foi escrita, eu não sei qual foi o autor, eu não sei qual foi o contexto. Então, o manual bíblico, ele vai ter essas informações. Depois, do manual bíblico, você pode consultar, o comentário bíblico não está na apostila, então você pode acrescentar no final da página 7 lá, essa é uma outra ferramenta, um comentário bíblico. Mas, gente, você já leu o texto quantas vezes? Pastor Gilton Moraes falou uma coisa essa semana que me deixou um pouco assustado. Mas é verdade, mas foi um susto bom. Tá? Ele falou o seguinte, ele pessoalmente, uma experiência dele, isso não está nos livros, isso é uma experiência pessoal. Ele disse que quando ele vai para um lugar, que alguém vai pregar, e essa pessoa faz a leitura bíblica e começa a gaguejar, ele disse que já fica impaciente, ele fala, meu Deus do céu, o que eu vou ouvir dessa pessoa que não está sabendo nem ler o texto? O que ela vai saber falar sobre o texto que ela não está sabendo nem ler? Isso significa dizer o quê? Se a pessoa está tropeçando nas palavras do texto que ela vai pregar, se ela não sabe nem ler o texto, não é ler porque ela tem alguma disfunção, não. É porque não está enxergando, não é isso, não. É ler porque ela não treinou, ela não leu o texto várias vezes, ela não tem familiaridade com o texto. Se essa pessoa não está sabendo ler o texto, será que ela vai saber falar alguma coisa desse texto?
Então, isso é uma coisa para a gente pensar. Então, ler o texto 50 vezes não é o quê? Exagero, é essencial. Tá certo? Então, dito isso, nós vamos passar um pouquinho para apresentar para vocês um rápido método de leitura da Bíblia. Um método de análise, que existem vários, eu escolhi um, a apostila de vocês tem pelo menos uns 5, a partir da página 10, tem vários métodos, mas eu escolhi um método, que é o que está na página de número 11, método de análise do versículo no estudo da Bíblia. Então você tem um versículo, e você quer levar uma palavra no grude, para quem está vindo aqui de fora, não conhece, a maioria dessas pessoas são jovens, que lideram outros jovens, e grude é um grupo de desenvolvimento espiritual, eles se reúnem nas casas e estudam a Bíblia. Então, para quem vai, por exemplo, escolher um texto para ministrar no grude, e quer um versículo, pega um versículo, como é que eu vou interpretar isso aqui? Aí tem um método bem simplificado, isso aqui não é um método complexo de exegese, não, é um método simples de leitura da Bíblia. Então, esse método, ele tem 4 fases. Qual é a primeira fase? Acompanha comigo aqui. A primeira fase, qual é? Segunda fase? Terceira fase? Então é o seguinte, ó. Primeira fase começa assim. Tudo isso que está na tela aí, está no material de vocês bem detalhado. Mas a primeira fase começa assim. Limites. Preciso saber onde começa e onde termina o meu texto. Preciso saber onde começa e onde termina a mensagem daquele versículo. Isso é importante, estabelecer os limites. Quando você vai construir alguma coisa, a primeira coisa que você faz é o quê? Você recebe, você está no meio de uma área que ninguém construiu nada, não tem demarcação nenhuma, não tem nenhuma identificação. Qual a primeira coisa que você faz quando você vai construir ou compra um lugar numa área que não tem demarcação nenhuma? Você faz o quê? Você estabelece os limites. Sim ou não? Estabelece os limites para que o pessoal que vai construir não construa fora. Nem coloque o muro do lado da área do vizinho. Mesmo marcando, ainda tem pedreiro que vai e constrói a casa do outro lado. Mas aqui no texto bíblico é importante o quê? Que a gente estabeleça o limite. Qual versículo? Agora, cuida com uma coisa aqui, que isso não está na apostila, isso nem é hermenêutica, isso já é homilética, mas eu vou dar essa dica rápida para vocês. Fujam da tentação que todo assembleiano tem. Quem não é da assembleia, esquece o que eu estou dizendo. Fujam da tentação que todo assembleiano tem. De querer pregar num grude, numa pregação de Gênesis a Apocalipse. E o lugar por onde ele começa é sempre o mesmo. É sempre pelo jardim do Éden. O lugar por onde ele começa é sempre pelo mesmo exemplo, o pecado. Aí ele passa por Abrão, aí ele às vezes passa até pelo dilúvio também, passa por Abrão, passa por Moisés, passa por Davi, passa por todos os profetas, chega em Jesus, diz que Jesus morreu, salvar essa turma toda, ressuscitou. E quando ele consegue dizer, chegar hoje, aí realmente é uma proeza, porque esse pregador não é um pregador, é uma máquina do tempo, tá certo? É uma máquina do tempo que consegue, dentro de 20 minutos, não falar nada da Bíblia toda, certo? Ele fala da Bíblia toda, mas não diz nada. Cuida com isso. Seguinte, se você só tem 30 minutos, se só tem 40 minutos, se só tem 20 minutos, se só tem 15 minutos, pegue um texto, pegue um versículo, pegue um versículo. Tem tanta coisa para explorar. Eu resolvi estudar uma história, que é a história da mulher cananeia, uma história que tem 8 versículos. E aí comecei a estudar, e eu fiquei tão encantado com essa história, que de repente eu resolvi escrever um livro sobre essa história. Eu escrevi um livro só sobre a história dessa mulher, deu 220 páginas. Mas tem gente que quer, em 3 páginas, falar de Gênesis a Apocalipse. Esse livro está disponível lá. Quando Deus se cala. Apenas R$30. Se você quiser adquirir, pode passar a marca. Não tenho muitos, mas tem alguns lá. Se você quiser adquirir, é uma história interessante, uma análise interessante da história da mulher cananeia. Quando Deus se cala é o título do livro. Mas então vamos lá. Limite. Depois,
escolheu o versículo? Agora, olhe para o versículo, por exemplo, se você está na apostila, eu vou precisar que você olhe agora para o versículo que a gente está olhando. Página 11, item 341, lá embaixo, e eu quero que vocês leiam juntamente comigo. Vamos ler lá o versículo que está, 1 Tessalonicenses 5,16, que diz assim, vamos lá, 1, 2, 3, regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então, a primeira fase é a observação, limitação do início e do fim. Agora, o segundo passo, a gente fazer o quê? Fazer análise do sujeito. Gente, eu sei que tem muita gente aqui que saiu há muito tempo da escola, mas eu penso que todo mundo aqui ainda lembra o que é o sujeito, sim ou não? Então, vejam lá. Quem é o sujeito da primeira frase, do versículo 16? Está na apostila aí, pode colar, vamos lá. Quem é o sujeito? Vós. Ok, depois, quais são? Aí vamos olhar agora os verbos. Porque o sujeito são vós, ok. Agora, quais são os verbos? Regozijar, orar e dar graças. Então, você já tem 3 pontos na mensagem. Só nesse versículo, nesses versículos. Divide por ações, regozijar, orar e o quê? Dar graças. Quem gosta de um marca-texto, pode usar, não tem problema nenhum. Você fazer anotações, você fazer marcações da sua Bíblia, olha como é a minha, ó. Não tem problema nenhum. Pastor, mas eu vou riscar, a Bíblia é a boca de Deus, vou riscar a boca de Deus. Tem nada a ver, esquece isso, isso é coisa do passado, o pessoal dizia isso. Tem nada a ver, pode riscar a Bíblia à vontade, tá certo? Risca a Bíblia, anota na Bíblia. Tem pensamento que vem para você hoje, ideia que vem para você hoje, vai voltar mais nunca essa ideia. Tá certo? Então anota, isso é importante dizer para vocês. Então agora vamos lá. Verbo, quais são os verbos? Regozijar, orar e dar graça. Agora vamos ver se existe algum modificador nesse verbo. Tem algum modificador, ou seja, algum qualificador? Vamos ver. Sim, existe sim. Como é que eu tenho que me regozijar? Olha no texto de novo. Como é que eu tenho que me regozijar? Sempre. Como é que eu tenho que orar? Como é que eu tenho que dar graças? Ou pelo que tenho que dar graças? Então, olhe primeiro, sujeito, verbos e os qualificadores da coisa. Pastor, já identifiquei tudo, está tudo marcado, os verbos estão marcadinhos de um marcador amarelo, os sujeitos estão marcadinhos de verde, eu consegui marcar tudo bonitinho na minha Bíblia, e agora eu faço o que com isso? Agora, por quê? Por qual motivo isso deve ser feito? Por que todas essas coisas devem ser feitas? A resposta, nesse exemplo aí, está no final do versículo 18. Porque esta é a vontade de Deus em Jesus Cristo para convosco. Pastor, posso pregar esse sermão no próximo grupo? Claro, claro que pode pregar, não tem problema nenhum. Agora, depois vem a fase da interpretação. Fase da interpretação é muito interessante, agora eu quero interpretar. Eu já identifiquei tudo, eu quero agora interpretar, saber o que isso significa. Então, eu vou começar, a ideia aí é tentar logo no início, identificar se existe um motivo, claro, porque essa passagem começa aqui e por que ela termina aqui. Existe um motivo para isso? Tente entender lendo o que está antes e lendo o que está depois, que é o que a gente chama de contexto. E aí, quando você voltar naquela marcação, você vai falar assim, sujeito. Quem é o sujeito mesmo desse versículo aqui? Regozijai-vos. Então, quem é o sujeito? Vós. Então é o seguinte, na fase da interpretação, eu vou pegar o sujeito e vou perguntar quem? Vós. Paulo estava escrevendo para que comunidade? Comunidade tessalônica. Ele falou para uma só pessoa na igreja? Ele falou para 2 pessoas na igreja? Ele falou para todo mundo na igreja, sim ou não? Então ele fala para quem hoje? Então está vendo? Lá e agora aqui. Então quem é o sujeito? Vós. Então o texto é para nós todos. Agora, o que fazer? Você já identificou os verbos. Então, o que Paulo orientou que fosse feito? Paulo orientou
que as pessoas se alegrassem sempre, se regozijassem sempre. O que Paulo, o que a Bíblia, o que Deus fala para nós hoje? O que Ele fala? O que fala? Através dos verbos eu vou identificar isso. E depois eu posso aplicar, ou melhor, eu posso interpretar o que significa os complementos, os qualificativos dos verbos. Depois nós vemos aí para a parte da correlação. Pastor, o que é correlação? É conectar isso, situar isso, esse texto dentro de um ponto. Eu disse no começo que cada ponto de vista é a vista de um. Então agora eu vou pegar o texto, eu quero saber de que ponto que ele surgiu. Sim ou não? Então, ou seja, qual o contexto? O que está nesse livro, nessa carta? Eu dou sempre uma dica pessoal que gosta de pregar, gosta de interpretar o texto. Está aqui a professora Márcia, cadê a professora Márcia? Professora de português. Isso é uma dica interessante, que possivelmente ela também trabalha com o pessoal, mesmo fora do ambiente religioso. Que é o seguinte, se você tem uma carta, não adianta você pegar um trecho da carta, recortar esse trecho, e querer ler só esse trecho. Você tem que ler a carta toda, gente. Quem aqui recebeu carta? Todo mundo querendo dizer que é novo, é? Quem aqui escreveu carta? Tem mais gente aí, que eu estou vendo pela idade, que não levantou a mão. Bora. Quem aqui escreveu e recebeu carta? Ok. Seguinte. Quem aqui começava a ler a carta de trás para frente? Quem aqui conseguia ler só o final da carta e fechava ela e guardava? Quem aqui não conseguia ler nada da carta e guardava? Gente, a carta precisa ser lida o quê? Toda. A carta tem que ser lida toda. Aí eu falo assim, carta de Paulo a Timóteo. Carta de Paulo a quem mais? Dá um exemplo aí. Carta de Paulo aos... Isso aí, Tessalonicenses, Efésios. E por que você só quer ler um versículo dessa carta e quer pregar sobre ele? Você está pegando a mensagem pela metade, não é nem a metade, um versículo da carta toda. Pastor, mas não dá tempo. Eu já acordei em cima da hora. Vou ter que pregar vou ter que falar na escola dominical daqui 1 hora. Pastor, o grude já é amanhã. Eu deixei para preparar o sermão agora, vai dar tempo de ler a carta toda. E o Kiko? O que eu tenho a ver com isso? E o povo, meu querido, valorize seu público. Leia-se. Você assumiu a responsabilidade. Ok? Então vamos lá. Contexto da carta. Qual é a mensagem da carta? Antes de você ver o ponto, veja o todo. Mas a gente está tão concentrado no ponto que a gente esquece do todo. Então isso é importante que a gente observe. Autor, quem escreveu? O que ele ensina? Qual é a história? O que essa comunidade estava vivendo? Por que Paulo está falando para essa comunidade sobre regozijar? Será que esse povo estava sendo perseguido? Será que esse povo estava sofrendo? Será que isso aqui fazia sentido para aquela comunidade? E aí depois vem a aplicação hoje. Aplicação. Aquilo que está relacionado ao contexto, eu tenho que trazer para quando? Hoje. Aqui eu falo Paulo, mas aqui eu falo quem? Deus. Porque Paulo não falou para mim. Gente, Paulo pensou em mim? Paulo pensou em você? Não, Paulo pensou no seu público. Mas quem inspirou Paulo pensou em mim. Quem inspirou Paulo sabia que a gente ia estar aqui hoje estudando a palavra. Então, Deus é a aplicação, Deus. Então a aplicação, entenda o seguinte, tem gente que fica o tempo inteiro, 30 minutos, 20 minutos, Paulo fulano, Paulo fulano, Paulo fulano, Paulo fulano, e dá uma aula de Paulo e não sei mais quem. E aí a pessoa sai de lá e fala, rapaz, pessoa nova convertida, às vezes um jovem que está chegando na igreja agora, e aí, falou sobre o que? Rapaz, falou sobre o tal de um Paulo lá. E o que você aprendeu? Não, para mim mesmo não aprendi nada. Aprendi e falou de Paulo, falou de Mefibosete, sei nem que nome que é esse, não sei o quê. Entendeu isso? Então, aplicação, a mensagem tem que chegar para o ouvinte. A mensagem tem que chegar hoje. Você não está ali para dar uma aula, você está para pregar. Prega aula é na terceira pessoa. Deus, Davi, Golias, Davi. Deus deu dons para a igreja de Éfeso. Deus deu dons para a igreja de Corinto. Isso é aula.
Pregação é assim, Deus deu dons para você. Isso é pregação. O método é outro. Tem que chegar para o ouvinte. Ok? Para terminar essa primeira parte, desafio, estímulo. Esse texto bíblico me estimula a fazer alguma coisa? Me desafia a fazer o quê? Me corrige a quê? Mensagem que não desafia, mensagem que não estimula, mensagem que não cria nos ouvintes um desejo de melhorar, de mudar, de serem desafiados em alguma coisa, não é pregação. Fazer o quê? O que eu tenho que fazer? Como eu tenho que fazer? Então isso é muito importante. Gente, essa primeira parte, nós vamos fazer um breve intervalo agora. Essa primeira parte foi a parte que nós, segura aqui, eu queria que você ainda continuasse comigo. Essa primeira parte nós fizemos uma rápida introdução à leitura da Bíblia. Como ler a Bíblia, como interpretar, marcando, identificando verbo, sujeito, objeto e tal. Agora, segunda parte, nós temos um desafio muito grande, por isso eu vou precisar contar com a colaboração de vocês com relação